Por que que Thunderbolts é sobre saúde mental? Nessa altura do campeonato, eu acredito que você já viu o novo filme da Marvel Studios, um filme que ninguém dava muita coisa, mas que entregou muito mais do que projetava. Eu, particularmente, não apostava que Thunderbolts seria tão bom assim, mas fico feliz que tenha sido tão bom dessa forma. Porque a Marvel Studios precisava de bons filmes, porque nós precisamos de boas histórias, e até mesmo porque nós merecemos essas boas histórias. Uma das boas surpresas do roteiro de Thunderbolts é que, além de entregar o tiro e porrada e bomba que a gente quer, também fala sobre temas mais sensíveis e temas mais adultos. Temas que os fãs da Marvel que cresceram com essas histórias precisavam acompanhar e até mesmo absorver como parte de suas reflexões sobre as vidas, as respectivas vidas dos fãs que foram assistindo a esses filmes desde 2008. Sim, Thunderbolts fala sobre saúde mental, depressão, autoaceitação, fala sobre se perdoar. Eu vou tentar não contar spoilers a partir de agora, mas eu vou ter que destacar alguns detalhes do filme para poder vender meu peixe e chegar no ponto onde eu quero, ou melhor, preciso, ou sei lá, é apenas uma conversa com quem está assistindo esse vídeo. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre o fato do filme Thunderbolts ser sobre saúde mental. Não é de hoje que a Marvel está falando sobre esse tema nos seus filmes. Se a gente pegar desde Homem de Ferro 2, que já trabalha com as questões de alcoolismo do Tony Stark, a gente já vai ver que a Marvel tenta, aos poucos, ou de tempos em tempos, introduzir temas mais complexos sobre a existência humana. Quem vive na bebedeira ou na balada, como o Tony Stark vivia antes de encontrar a Pepper Potts, antes de encontrar a Pepper Potts como o grande amor da sua vida, sabe muito bem que está em processo de fuga. Fuga, negação, escapismo, chame do que quiser. Quem tem problemas de alcoolismo passa bem longe de estar com a sua saúde mental em dia. Então, já naquela época, a Marvel tentava abordar esses temas. Em Homem de Ferro 3, então, isso ficou evidente, porque afinal de contas, temos um Tony Stark vivendo o estresse pós-traumático em relação a tudo que aconteceu nos eventos da Batalha de Nova York. E aqui a gente vê o quanto que a Marvel tenta trabalhar nessa história, até mesmo como o desenvolvimento do personagem. Lembrando sempre que depois disso, o estresse do Tony Stark só piora, porque afinal de contas, a Feiticeira Escarlate, até então a Wanda, coloca nele aquela alucinação ou previsão de futuro que mostra que se ele não construir uma armadura em torno do planeta Terra, tá todo mundo lascado, e aí isso se torna uma obsessão do Tony Stark. Construir uma armadura em torno do planeta para que a humanidade ficasse protegida, apesar de todas as restrições que nós teríamos se a gente tivesse alguém monopolizando a defesa global. E aí nós temos, obviamente, guerra civil, temos o conflito entre o Tony Stark e o Steve Rogers, e aí temos o desenvolvimento da história. Voltando para Thunderbolts, essa história começa com uma Helena Belova totalmente entediada, triste, magoada, e ela mesma fala que não é por causa do luto em relação à perda da Natasha Romanoff, mas sim ela se sentindo perdida na vida. E quantos de nós não nos sentimos assim nos dias de hoje? Nós temos uma geração de jovens e jovens adultos que estão sofrendo mais de saúde mental, que estão sofrendo mais de depressão, síndrome de pânico, ansiedade, muitos diagnósticos de TDAH por causa da vida moderna que nós levamos e por conta de toda essa pressão que nós recebemos da sociedade, dos nossos chefes, da cobrança por ter que pagar aluguel, ter que colocar comida na mesa, enfim, a vida adulta nos cobra bastante. Agora, viver em um vórtice onde você só está fazendo as coisas no modo automático é o último passo antes de entrar na depressão profunda. O filme trata o personagem do Bob como uma materialização da depressão e que depois disso a gente só tem o vazio, que é aquilo que ele se transforma com o passar do tempo. A gente vê claramente o Bob trabalhando com a depressão dele, com aquilo que se alinha com o que foi contado em todo lugar ao mesmo tempo. Eu não sei se você assistiu ao filme da A24, mas a metáfora da rosquinha, onde tudo se acumula, todas as dores, frustrações, decepções, mágoas, ficam na rosquinha. E aí quando a gente olha para a rosquinha, nada mais importa,
ela também é trabalhada em Thunderbolts, porque o personagem central diz claramente que ele está no ponto onde absolutamente nada mais importa, e é por causa disso que ele se transforma no vazio. A conexão entre o Bob e a Helena Belova se dá através do contato, um toca no outro e a própria Helena acaba revendo o seu pior momento no passado, o seu trauma do passado, e aí a gente entende que essa conexão existe para poder destravar os traumas daqueles que tocam a solidão e a depressão. Quem tem diagnóstico de depressão sabe muito bem do que eu estou falando. Acaba encontrando um vazio existencial, acaba encontrando o desaparecimento de sua própria identidade, o desaparecimento dos seus desejos, de suas vontades, daquilo que gosta de fazer ou não. É o estágio mais triste, vazio e solitário que o ser humano pode encontrar e pode ter certeza disso. Tem muito jovem e jovem adulto por aí sofrendo da mesma coisa. Tem muito jovem que está se sentindo perdido e solitário porque não consegue encontrar um rumo na vida, não consegue encontrar motivação e propósito. Thunderbolts é um filme que fala sobre propósito, sobre como ter um propósito na vida faz com que a gente saia de um estágio pior para ir para um estágio melhor. É muito interessante ver como uma vilã como Valentina Alegre de Fontaine também conta com seus traumas do passado. O que acontece conosco de muito ruim pode nos transformar em pessoas boas ou pessoas horríveis. Pode despertar na gente aquele desejo de obliterar as coisas boas que a gente pode enxergar nos outros e, eventualmente, desenvolver uma personalidade um tanto quanto distorsiva e maléfica. Pessoas ruins, elas não são ruins pela essência. Elas se tornam ruins, elas se forjam ruins. Os vilões que existem nas nossas existências, eles são forjados, eles são construídos pela jornada, pelos pais, pelos adultos, pela sociedade ao nosso redor. É duro para nós reconhecermos isso, até porque a gente vive em um mundo onde as pessoas insistem em dizer que nós somos responsáveis pela construção dos nossos monstros internos. Não necessariamente é disso que se trata, e Thunderbolts deixa isso bem claro. Mas faz isso sem apelar para vitimização, porque o próprio Bob, mesmo sem saber de todos os poderes que ele tem, ele sentia que podia ajudar, ele queria ajudar. Pena que ele não ajudava ele mesmo, ele só foi descobrir que poderia se ajudar quando outras pessoas que entendiam a dor dele decidiam abraçá-lo e cuidar dessas dores, ou pelo menos ajudar a ele a combater o vazio existencial de sua essência. Thunderbolts é um filme surpreendente. Eu não esperava que a experiência fosse essa, muito focada na questão psicológica, na questão emocional. É claro que a gente tem o tiro, porrada e bomba que todo mundo adora ver nos filmes da Marvel, porém, o confronto final não é do herói contra o vilão, é do personagem central contra a sua própria essência. A maior luta que nós temos nas nossas vidas é superar a nós mesmos. É fazer com que as nossas dores se tornem combustível para que a gente seja pessoas melhores e não que nos transforme nos monstros sem sentimentos, sem pensamentos de empatia, sem o respeito ao próximo. Thunderbolts nos lembra que na depressão nós não estamos sozinhos e que se a gente conseguir se abraçar, outros vão nos abraçar e dessa forma a gente vai conseguir sair do buraco com maior facilidade. É um filme que também nos leva à reflexão sobre o quão é importante a gente, de tempos em tempos, aceitar entrar no vazio para poder nos reencontrarmos com a nossa essência e descobrir aquilo que está errado dentro dessa ausência de valores, de sentimentos, de vontades, de desejos. Todo mundo passa por isso de tempos em tempos. Estranha aquelas pessoas que nunca tiveram depressão da vida, porque talvez elas estejam precisando de mais ajuda do que aparentam diante de tanta felicidade, diante de tanta alegria, espontaneidade. Eu conheço muitas pessoas aqui em Florianópolis que fingem que são felizes e alegres, quando na verdade elas tentam segurar suas dores a partir do excesso de risadas, do excesso de sorrisos e do excesso de espontaneidade. Fique de olho em quem está perto de você, porque essas pessoas podem precisar de ajuda muito mais do que você imagina. E Thunderbolts para muita gente vai ajudar a, pelo menos, iniciar essa reflexão mais profunda. É ótimo ver que a Marvel realmente abraçou o esquema da A24 para entregar uma história mais reflexiva do que aparentava ser quando esse projeto foi revelado há 5 ou 6 anos atrás.